E aí, galera, mais uma aula, né? Quem fala é o professor Alain. Eu trabalho com física, sou professor de escolas privadas, de escolas públicas e preparatório. Então, galera, nossa aula de hoje é uma aula bem interessante. Particularmente eu gosto de falar bastante, que é uma aula de um tema chamado de termologia. O que consiste a termologia? A termologia ela vai fazer um estudo aprofundado referente a dois temas: calor e temperatura. Então, quando você estiver lendo um texto, lendo um livro, vendo uma questão, aquela questão está fazendo alusão a esses dois temas, calor e temperatura, falaremos dentro desse tema chamado de termologia. Então, quando nós falamos sobre logia, é estudo, e termo vem de temperatura, né? Então, como eu falei para vocês, a termologia vai ser essa parte da física que estuda as leis que vão reger fenômenos caloríficos. E quando eu falo de fenômenos caloríficos, falamos sobre o calor. E a termologia ela tem alguns temas. Ela é dividida em termometria, calorimetria. Nela nós podemos estudar propagação de calor, estudo dos gases, termodinâmica. Mas um tema que nós vamos ficar restrito à nossa aula de hoje é termometria. Então, metria vem de medidas, termo vem de temperatura, né? Esse termometria você encontra também na matemática, geometria, trigonometria. Então, a termometria ela vai estudar medidas de temperatura, identificando os efeitos que podem ocasionar quando há sua variação. E que mais à frente nós vamos falar em dilatação. Então, mas a nossa ideia na aula de hoje é falar de alguns conceitos fundamentais, que são eles: temperatura, calor e equilíbrio térmico. Então, primeiro nós podemos falar o que é calor. Calor vem a ser o quê? É aquela energia térmica em trânsito que vai ser transferida de uma forma espontânea, de uma forma natural, entre dois corpos com temperatura diferente. Essa energia ela vai de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Esse tema calor nós vamos falar um pouco mais adiante quando nós falarmos sobre calorimetria, tá bom? Mas o que é temperatura? A princípio, temperatura é uma grandeza escalar. Primeiro, por que temperatura é uma grandeza? Ela é uma grandeza porque nós utilizamos um instrumento para medir, para calcular, para identificar, que no caso vai ser o termômetro. E por que ela é uma grandeza escalar? Porque ela pode ser representada, e ela vai ser representada através de duas situações. Primeiro, ela é representada por um valor numérico e por uma unidade de medida. Vamos ver um pouco mais à frente essas definições. E temperatura, basicamente, é o quê? Ela vai medir o grau de agitação das moléculas, das partículas. Mas a ideia é o seguinte, de quando você tem dois corpos com temperatura diferente, colocou esses dois corpos em contato, vai transferir energia da maior temperatura para o de menor temperatura, para que no final eles tenham a mesma temperatura. Fenômeno esse chamado de equilíbrio térmico. Então, quando você pega um copo, coloca ali Coca-Cola, só que essa Coca-Cola ela tá quente, e aí você quer a Coca-Cola geladinha. O que você faz? Você pega essa Coca-Cola, tem duas opções: você pode botar no freezer ou colocar gelo. Quando você coloca gelo nessa Coca-Cola, você vai perceber o seguinte, porque nós vimos aqui que essa energia térmica, esse calor, vai da Coca-Cola para o gelo. Logo, a temperatura da Coca-Cola diminui e a do gelo aumenta, até mudando de fase. E no final, você vai ter determinados elementos com temperaturas iguais. Isso é equilíbrio térmico. Então tá aqui uma observação, né? O calor sempre flui espontaneamente
de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá bom? Vale ressaltar que já caiu em algumas provas, galera, seguinte: qual a principal condição para que ocorra a troca de calor entre dois corpos em contato? É que eles tenham temperaturas diferentes. Só há troca de calor se as temperaturas forem diferentes. Porque até aí deu para entender direitinho essa parte fundamental da termologia, da termometria? Então, já que nós vamos falar sobre termometria, temos que falar sobre esse instrumento, que é o nosso termômetro. A maioria dos termômetros, aqueles termômetros mais antigos, eles têm ali dentro o mercúrio. Não é à toa que você tem ali a unidade que você encontra às vezes no mercúrio, tá lá no termômetro, está escrito assim, mmHg. Quer dizer o quê? Milímetros, o Hg é de mercúrio. Então você tem milímetros de mercúrio. Mas por que você tem ali o mercúrio? Qual é a função do termômetro? Então você vai lá, coloca o termômetro embaixo do braço ou na boca e você espera alguns minutos para que ocorra o quê? O equilíbrio térmico. Logo, né, o teu corpo vai transferir calor, vai transferir energia para o termômetro, fazendo com que o mercúrio que está ali dentro sofra uma dilatação milimétrica. E aí no que aquele termômetro, aquele mercúrio sofre uma dilatação milimétrica, né, dilatação, aumento do tamanho, você vai medir a temperatura. Então o termômetro exige a sensibilidade, exatidão e também, né, uma comodidade. Então é um aparelho que mede a temperatura dos corpos, né? Seu processo baseia-se no equilíbrio térmico. Então aí, galera, mas quando nós estamos falando sobre termometria, nós temos que falar sobre o que nós chamamos de escalas termométricas. Sendo que toda escala termométrica há uma pressão normal, que nós vamos falar aqui. O que acontece? Esses pontos fixos que nós vamos falar, que é o primeiro, o ponto de fusão do gelo está aqui, e de ebulição da água, nós vamos ver alguns valores. E esses valores, eles podem ser alterados conforme a pressão do local. Isso nós vamos ver lá em calorimetria. Mas vamos com calma então. Vamos parar por aí, segura um pouquinho. Então nós vimos que termologia estuda calor e temperatura. Vimos que calor é energia que vai transitar. Vimos que a temperatura mede o grau de agitação das partículas. Ok, beleza. Então nós temos dois pontos fixos. O que nós chamamos de ponto de fusão do gelo, que é aquela temperatura a qual você tem a água no estado sólido passando para o estado líquido. Você tem o ponto de ebulição da água, que é quando você tem a água no estado líquido passando para o estado gasoso. Então, quando a gente pega o bumbo, esse ponto de ebulição da água, nós vamos chamar de PV, ponto do vapor. E esse ponto de fusão do gelo, nós chamamos de PG, que é chamado de ponto do gelo. Então são esses dois nomes, tá? Esses dois símbolos, ponto de vapor e o ponto do gelo. Ponto de vapor representa o ponto de ebulição da água e ponto do gelo representa o ponto de, aqui voltando, ponto do gelo representa o ponto de fusão do gelo. E nós temos três escalas, são chamadas de escalas termométricas, as nossas escalas convencionais, o nosso padrão, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Vale ressaltar, galera, que a escala Kelvin ela tem duas características importantes. Primeiro, ela é chamada de escala absoluta, porque nós podemos identificar ali o zero absoluto, que é onde nós temos a menor temperatura, que é 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius. Então, escala Kelvin também pode ser chamada de escala absoluta. E a escala Kelvin é a única escala que não aceita valores negativos. Porque, repetindo,
A menor temperatura é 0 Kelvin, que é igual a menos 273 graus Celsius, tá bom? E a escala Kelvin não é uma escala graduada, ela não tem grau. Mas vamos lá. Ponto do gelo na escala Celsius, 0. Ponto do gelo na escala Fahrenheit, 32. Ponto do gelo na escala Kelvin, 273. Ponto de vapor na escala Celsius, 100 graus Celsius. Ponto do vapor na escala Fahrenheit, 212. E ponto do vapor na escala Kelvin, 373. Estou repetindo. Ponto do gelo, escala Celsius, 0. Fahrenheit, 32. E Kelvin, 273. Beleza, galera? Tá me vendo aí? Ok? Não dorme não, hein? Vou ficar antenado porque hoje tem bastante coisa para nós falarmos aí. Ponto de vapor, 100. Escala Fahrenheit, 212. Escala Kelvin, 373. Lembrando, escala Kelvin, chamado de escala absoluta. Pega um papel para anotar aí, se não lembrar. Também conhecida, né, como escala absoluta e não aceita valores negativos. Então aqui, ó, eu tenho a pressão normal, né, o ponto de ebulição da água e o ponto de difusão. Ali tem a variação, que Celsius vai de 0 até 100. Fahrenheit aqui ele é dividido em 80 partes iguais, né, diferente da escala Celsius, que é 100. A Kelvin, então aí já tem a escala Fahrenheit. Ali foi escala Fahrenheit. Aqui também vai ser escala Fahrenheit aí. Então aqui, galera, o que eu estou propondo para vocês? Eu estou propondo aqui uma fórmula de conversão. Então a pergunta é a seguinte: será que se nós tivermos uma temperatura na escala Celsius, 40, na escala Fahrenheit, 104, na escala Kelvin, 300 Kelvin, será que é possível nós transformarmos uma temperatura numa escala para outra? É possível. Através que equação? Tá aqui, galera. Aqui a equação de conversão. Claro que vocês podem encontrar que eu coloquei, trabalhei com fração, mas tem algumas outras equações. Vou voltar aqui. Tem algumas outras. Perdão, perdi aqui. Voltando, galera. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Tem alguns outros livros que você pode buscar e vai trabalhar com o número decimal, mas eu prefiro trabalhar com essa aqui, tá? Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Claro, se você quer transformar de Celsius para Kelvin, o que você pode fazer? Você iguala essas duas equações e tira o 5. E aquela equação trivial, né? Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Equação trivial. Quer transformar de Celsius para Fahrenheit? Pega essas duas equações e igualo. Quero transformar de Fahrenheit para Kelvin. Pega essas duas equações e vou igualar. Então essa equação é a equação padrão de conversão entre as escalas. Beleza até aí? Então vamos adiante. Pessoal, tá lendo uma questão, tá vendo um exercício. Pessoal, tá lendo uma questão, tá vendo um exercício e lá tá mostrando o seguinte, dando esse nome aqui, variação ou diferença entre duas temperaturas. Então tá lá, menina, você vai assistir um telejornal, tá lá, o jornalista falou o seguinte, ó, no Rio de Janeiro, hoje, nós teremos duas temperaturas, a mínima, que é 30 graus Celsius, e a máxima, que é 32. Então durante o dia, houve uma variação de 2 graus Celsius. Será que tem como nós transformarmos essa variação da escala Celsius para a escala Fahrenheit? Tem.
mas eu não vou utilizar essa equação aqui. Não vou, galera. Eu vou utilizar essa equação aqui, ó, que é a equação da variação entre duas temperaturas. Variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação na escala Kelvin sobre 5. Então, se eu quero transformar variação da escala Celsius para Fahrenheit, eu igualo essas duas equações. Se eu quero transformar de Fahrenheit para Kelvin, né, falou de variação, iguala essas duas equações. E se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, eu igualo essas duas equações aqui. Vale ressaltar, galera, que a variação da escala Celsius ela é igual à escala Kelvin, que eu corto o denominador. Por que é igual? Se você for parar para nós pensarmos, e eu vou voltar lá ao slide, aqui ó, o Celsius vai de 0 a 100 e o Kelvin também. Ó, o Celsius eu posso pegar e dividir em 100 partes. O Kelvin também, 273 a 373. Eu posso dividir também em 100 partes. Por isso que a variação na escala Celsius ela é igual à variação na escala Kelvin. Deu para entender legal? Então vou voltar ao slide aí, passando aqui de novo. Aqui ó, eu peguei um exercício a qual o objetivo era transformar essa variação de 20 graus Celsius para a escala Kelvin. Que eu fiz? E Kelvin e Fahrenheit também. Que eu fiz? Peguei essas duas equações e igualei. Multipliquei cruzado. 20 graus Celsius equivale a 36 graus Fahrenheit. Celsius para Kelvin. Peguei essas duas equações e igualei. 20 graus Celsius, olha que eu falei para vocês, ó. 20 Kelvin. Então fez um exercício, perguntou, ó, tem variação Celsius, qual é a variação em Kelvin? É igual. Tem variação Celsius, qual é a variação em Fahrenheit? Uso na equação aqui. Tranquilo? Galera, até aí fechamos o conteúdo. Temos que falar sobre alguns exemplos que são extremamente importantes. Então vamos lá. Primeiro exemplozinho, o primeiro exercício, vai dizer o seguinte: a preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura na escala Kelvin é... Olha aqui, ó. Eu igualei aquelas duas temperaturas. Claro, eu botei aqui que Kelvin é 273,15, mas vocês vão ver em alguns livros como 273. Então é só pegar o valor de 34 graus Celsius e somar com 273. Somei, deu 307 e aí foi letra B, tá? Eu botei vírgula 15 porque para dar um valor, né, um pouco maior, mas aproximadamente 273. Então quer transformar um valor de Celsius para Kelvin, é só pegar e somar por 273. Aqui ó, fiz o oposto também. Eu peguei um valor que foi de aqui ó. Vamos lá. Lord Kelvin verificou experimentalmente que quando um gás é resfriado de 0 para -1, por exemplo, ele perde uma fração de sua pressão igual a 1273,15. Raciocinou então que na temperatura de -273 a pressão do gás se tornaria nula, ou seja, a energia cinética da partícula do gás seria igual a zero. Kelvin determinou então que a temperatura de -273,15 é o zero absoluto, que é igual a 0 Kelvin. A pergunta é: identifique a alternativa cuja a conversão ela está incorreta. E na verdade, de medida é incorreta. Então tem que ver aí, no lugar do Kelvin, vou colocar o valor e vou ver na escala Celsius
um determinado valor que corresponda de uma forma incorreta. Então vamos lá. A alternativa aí, galera, vai ser letra C. Por que letra C? Vamos olhar então. No lugar de Kelvin vou colocar 26,85. Vou colocar aqui. Então peguei a equação, né? Como eu sei que para transformar de Celsius para Kelvin é somar por 273, então o oposto. Se eu quero transformar de Kelvin para Celsius, é subtrair por 273. Quando eu subtraio, nós vamos encontrar menos 246,30. E na letra C está dizendo que 26,86 Kelvin é igual a menos 276. E não é. A resposta é menos 246. Então, a letra B está sendo uma conversão o quê? Incorreta. Porque se no lugar da letra de Kelvin eu coloquei 26,85, né? Eu achei menos 246 e não menos 276. Então o objetivo dessa questão é identificar a alternativa incorreta. Beleza? Vamos lá para o exemplo 3, que é extremamente importante, cai muito em prova e nos exercícios nós vamos trabalhar bastante tipo dessa questão, principalmente quando tem gráfico, tá bom? Então vamos dizer o seguinte: para medir a febre de um participante, um estudante de medicina criou sua própria escala. Nessa escala, os valores de 0 grau e 10 correspondem respectivamente a 37 e a 40. A temperatura de mesmo valor em ambas vai ser igual a... Então, o que eu fiz aí, galera? Eu tenho duas escalas. A escala criada pelo garoto e a escala, né? E a escala Celsius. Tem aqui a escala Celsius e a escala criada pelo garoto, né? O melhor... Voltando aí. Então, em exemplo 3 vai dizer o seguinte. No exemplo 3. Para medir a febre de um paciente, um estudante de medicina criou sua própria escala linear. Nessa escala, os valores de 0 e 10 correspondem a 37 e a 40. A temperatura que representa o mesmo valor em ambas escalas é... Então, o que aconteceu, galera? Nós temos uma escala criada pelo garoto, chamada de escala arbitrária, a qual tem esses dois valores, 0 e 10, que correspondem a 37 e a 40. Aqui, ó, a escala Celsius e a escala criada por garoto, que eu chamei de X. A escala do garoto, 10 graus, corresponde a 40 graus Celsius. E 0 grau corresponde a 37. Então tá aqui, 40 corresponde, né, o 10 corresponde a 40 graus Celsius e 0 corresponde a 37. E a questão diz o seguinte: qual é o valor que aparece nas duas escalas? Na escala X criada pelo garoto e na escala Celsius. O que eu fiz? Botei aqui X e botei aqui Celsius. Aí é uma regrinha que eu falo para meus alunos, regrinha da orelhinha do orelhão. Aqui é com base no teorema de Tales. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar Celsius menos 37 dividido por 40 menos 37. Olha aqui minha conta aqui do lado. Então, Celsius menos 37 dividido por 40 menos 37. Pode fazer sempre isso, tá bom? Igual a x menos 0 sobre 10 menos 0. Tá aqui, ó. Beleza. Vou pegar então, galera, o que eu fiz aqui agora? Um jeito mais rápido. Simplifiquei, né? 40 menos 37 ficou 3, 10 menos 0 ficou 10. Então aqui, ó, ficou
Celsius menos 37 sobre 3 é igual a x sobre 10. Só que o texto falou o seguinte, que o valor da temperatura é igual. Então, no lugar de Celsius e no lugar de x, e um pequeno detalhe, que essa equação já é equação de conversão. Nós criamos uma nova equação. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar x e Celsius e colocar a mesma variável. Coloquei variável θ. Ok. Fiz aqui, apliquei basicamente a matemática e nós vimos que esse valor é igual a... Deixa eu colocar meu óculos aqui. Ele vai ser igual a 52,9 graus Celsius. E na escala X também. Tá bom? Então, repetindo, eu comparei essas duas escalas, Celsius e X. Fiz a regra que eu falei, orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Montei a equação, aqui é a equação de conversão, e substituí o Celsius e o X por um mesmo valor. E apliquei a matemática básica, né? Achei 52,9, tanto para Celsius quanto para X. Você pode ver uma equação desse tipo pedindo para você achar qual é o valor de 50 graus X na escala Celsius. Seria só pegar aqui, no lugar de X, botar 50 e achar Celsius. Qual é o valor de 100 graus Celsius na escala X? Só colocar o Celsius aqui e achar o valor de X. Então você pode... Qual é a equação de conversão? Está aqui também. Então, galera, só para nós fecharmos, alguma dúvida? Deu para você poder entender o que a termometria trabalha, que é basicamente tudo com temperatura? Pessoal, então, na prescrição do vídeo, né, na prescrição dessa aula aqui, do vídeo dessa aula, vai ter um link para uma folha de exercício. Esse exercício já está cheio de questões, deve ter 20, 22 questões. Já está com a resolução e com o gabarito. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam esse vídeo, dê o joinha, inscreva-se no canal. E muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Bons estudos, galera. Vamos estudar. Avante!